A primeira história de vida tem a ver com a Sandra. A Sandra que viu em 2011 a sua vida virar-se do avesso, porque o pai, de 74 anos, homem honesto, trabalhador e muito respeitado na área dos cortumes, na área do calçado, pôs termo à sua vida. O meu pai iniciou a indústria da fábrica de cortumes, ou seja, a transformação da pele bovina para a fabricação de calçado, na década de 70. Na década de 80 deu-se um grande crescimento. Os meus pais começaram a ter uma vida melhor. Foi quando começámos a ir de férias. Portanto, ia ter privilégios que outros jovens não tinham. Fomos para a faculdade, tanto eu como o meu irmão. Isso foi sempre um orgulho do meu pai. Os filhos tirarem um curso para seguirem a vida que ele criou, a fábrica que ele criou. Quando eu vim para a fábrica, estive um ano em que as coisas, mais ou menos um ano, em que as coisas todas correram bem. Passado um ano, começaram a surgir os problemas advindos das insolvências dos nossos clientes que deixaram simplesmente de pagar. Ao não pagarem, nós endividámos-nos na banca e fomos para a insolvência. Conseguimos salvar o património todo, até que recomeçamos de novo com outro nome. As coisas correram bem, novamente, conseguimos pagar tudo atempadamente, até que, mais uma vez, houve uma grande crise no calçado, novamente insolvências muito grandes, de milhões e milhões de euros. Nós, em 2 anos, perdemos cerca de 10 milhões de euros. O meu pai, como era uma pessoa de palavra, de muita palavra, o facto de ele não conseguir pagar, fazer os pagamentos atempadamente, isso afetava bastante. E como já era a segunda vez, nós começámos a notar que ele não estava bem. Começou-se a sentir num estado depressivo. Com esta segunda crise, ainda havia a decorrer os julgamentos da primeira fase, ou seja, da primeira insolvência, que tinham a ver com o pagamento com a falta de pagamento de impostos. O advogado deu-me a conhecer que poderia vir a ser decretada a prisão efetiva do meu pai. Nessa altura eu tive que ter uma conversa com o meu pai que ninguém tinha propriamente coragem de a ter. Pai, só há uma forma de se poder fazer, de podermos ultrapassar essa situação. É considerar o pai incapacitado e tem que ficar ao cuidado de alguém. E esse alguém sou eu. Isso para ele foi dramático. E eu nunca mais consegui esquecer aquele olhar. Foi o último olhar do meu pai para mim. E no outro dia, às 9 da manhã, recebo a notícia. Sandra, o teu pai fê-lo. O teu pai suicidou-se. Atirou-se para dentro de um poço. Comecei a gritar. Eu não queria acreditar que o meu pai se tinha suicidado. A minha conversa, efetivamente, foi a gota d'água. Eu não digo que ele se suicidou por minha causa, mas ele não suportaria mais ter que passar por uma nova situação. Há quem diga que é um ato cobarde, há quem diga que é um ato de coragem. Meu pai não era uma pessoa cobarde, nunca foi. Num sofrimento como ele estava, é um ato de muita coragem. E já estamos no ar, não sei se porventura lá em casa apanharam, Sandra, aquilo que me estava a dizer. Para já, muito boa tarde e seja bem-vinda. Muito obrigado por estar sentada aí para a conversa comigo. Estava-me a dizer que a sua mãe já estará certamente sentada com os seus filhos, e são 3, Catarina, José e Margarida. Sim, a Catarina está na Áustria. Portanto, a Catarina não estará a ver, mas está o José e a Margarida com a sua mãe, portanto, com a avó. Estava-me a dizer que a sua mãe estava aqui, já a chorar? Certo que sim. Claro. Ao fim e ao cabo, estamos aqui a mexer em memórias dolorosas e muito presentes na vossa vida, não é? Muito. Porque vamos celebrar o seu pai. Em que família é que nasceu a Sandra? Conte-me lá tudo. Eu nasci numa família tradicional. Em Alcanena? Portuguesa, em Monsanto. Em Monsanto, que pertence a Alcanena. Pertence ao concelho de Alcanena, sim. O meu pai... E Monsanto tem uma terra lindíssima. O meu pai é um homem muito exigente, um homem... José Frazão Henriques. José Frazão Henriques. Tem nome de rua. Exatamente. Ou deu o nome à rua. Ou deu o nome à rua. Sim.
Muito exigente quer dizer o quê? Muito exigente com os filhos, com a esposa e com ele próprio. Muito rigoroso e um homem à antiga, como se pode dizer, em que a mulher era para estar ainda a ajudar, a filha para estar a ajudar a mãe. A mulher estava destinada a quê? A ser dona de casa? E cuidadora, Sim, e cuidadora e não dos só. filhos? É porque a sua mãe depois contrariou isso, não é? Exatamente. Mas inicialmente por vontade do seu pai, porque era uma outra época. A minha mãe nunca trabalhou. Pois, era uma outra época. Era não uma é? outra época. Portanto, educada para ser esposa, mulher, não é? Sim, mãe, tanto, cuidadora a minha mãe do lar. é 11 anos mais nova que o meu pai. Como é que eles se conheceram? Sabe da história? Sei. Eu gosto muito, eu sou costumeiro. Então eu vou dizer, Eu gosto muito dessas gira. histórias, sim. A minha mãe é de Amiais de Baixo, de uma família... Amiais de Baixo é ali próximo? Sim, é ali perto. 5 minutos de carro. Da família mais humilde que havia em Amiais de Baixo. No entanto, os meus avós, era muito hábito as mulheres de Amiais de Baixo irem trabalhar para fora, irem trabalhar nas fazendas. Os meus avós nunca deixaram a minha mãe. A única coisa que ela fazia era ir fazer as azeitonadas. A família do meu pai... eram as azeitonadas? Apanhar azeitona. Pois, era o varejar da oliveira. Exatamente. O meu pai e a família do meu pai tinham muitos olivais. Portanto, o extrato social da família do seu pai é completamente diferente do da família da sua mãe. Portanto, outro nível, sim. Exatamente. Na altura, ter fazendas era... Era património? Era património. Claro. E então, o único trabalho que... Ainda é. Ter terra ainda é um bom património. Eu acho que sim, é. Sim. Terra nunca ninguém nos leva. Exatamente. E o dinheiro no banco pode desaparecer. Exatamente. E então a minha mãe conheceu o meu pai assim, a apanhar azeitona para ele. E umas tias diziam, ó Zé, tu és mais velho que a minha sobrinha, olha que nós somos pobres, eu não quero que tu gozes com ela, não quero que brinques com ela. Mas ele era um homem sério. Sempre foi. E houve algum impedimento no namoro? É assim, como é que uma família de um extrato mais elevado, em termos sociais, lidou com a ideia de um filho namorar com alguém mais humilde? Muito bem, o meu pai já não tinha pai. Aliás, o pai morre quando ele era muito novo. Sim, tinha 2 anos e meio. Aos 2 anos, sim. Sim, e portanto a minha avó criou os 4 filhos. E, pelo que sei, não houve qualquer tipo de impedimento. Não houve, e da parte paterna não houve. E pronto, embora o meu pai fosse ligado muito aos irmãos e à irmã, e talvez no início de casados a minha mãe sofresse um pouco, porque o meu pai ouvia muito a irmã e não ouvia tanto a mulher. Mas ele era influenciável? Não era, não. Só que depois o meu pai começou-se a perceber da mulher que a minha mãe era. E sempre a apoiá-lo. E começou a crescer. E o meu pai sempre foi também uma pessoa evoluída, tentar evoluir, tanto que ele começou do zero. E ele disse, mulher, eu não posso continuar a trabalhar por conta de outros. Na família do seu pai, peço desculpa, mas na família do seu pai havia alguém ligado aos cortumes ou não? Havia, um cunhado. E ele trabalhou para ele. Portanto, já havia essa tradição, já estava na família. E ele disse, mulher, não posso continuar a trabalhar para outras pessoas, eu tenho que criar o meu próprio negócio. E começou, ele e um funcionário. Portanto, ele também era afoito. Exatamente. Corajoso. Sempre. E muito trabalhador. Deste amor, e foi um grande amor. Muito. Deste amor nasceram quantos filhos? 2? 2. Portanto, o seu irmão e a Sandra. Exatamente. O irmão primeiro? O meu irmão primeiro, 4 anos mais velho que eu. Como é que era a relação entre o seu irmão e a Sandra? Excelente. Muito boa. Sempre foi muito boa. O meu irmão protegia-me muitas vezes de algumas reações do meu pai, porque o meu pai não me deixava sair à noite, não me deixava namorar. Era na altura que... Era mesmo um pai à antiga. Um pai à antiga. Ainda por cima, no meio, na província, não é? Exatamente. Mas ele era castrador ou não? Não. O meu pai dizia, vou-vos tentar dar aquilo que eu não tive. E uma coisa que ele sempre gostou foi que os filhos estudassem. Ele tinha planos para cada um dos filhos? Tinha. Pronto. Ele sempre disse, o trabalho que eu vos dou é estudarem. Não vos dou mais trabalho nenhum. Ao fim e ao cabo é dar a mais importante das ferramentas a partir daqui, não é? É estudarem. Portanto, a ideia dele seria que os filhos chegassem a um curso superior, certamente. Exatamente, sempre. Mas sempre. tinha planos para si, por exemplo. Ele gostaria que a Sandra tivesse sido o quê?
Ele queria que nós seguíssemos aquilo que ele criou, ao fim e ao cabo, para nós, que foi a fábrica. Então a ideia de vocês terem uma formação depois é para apoiarem Exatamente. o negócio da família. Sim, o negócio da família. Portanto, e na altura vivia-se muito isso. A fábrica dos cortumes. A fábrica dos cortumes. Mas Mais parece-me- tarde ele dizia ao contrário, mas Mas parece-me que certamente fez essa vontade ao pai e parece-me que adiou aí uns sonhos que tinham a ver com uma área que me é muito cara, o teatro e a dança. Mas disso falaremos daqui a 3 minutos, se me Sim. permitir. Eu vou deixar aqui um recadinho que tem a ver justamente com o plano de saúde e logo a seguir Sim, temos sim. muito ainda para conversar. 3 minutos apenas. Isto é que foi sentar-se rapidamente. é verdade. 3 segundos. 3 segundos, conseguimos. Ó Sandra, estávamos a falar dos sonhos adiados, justamente pelo facto de cumprir os desígnios do pai, não é? Portanto, Exatamente. teatro e dança. Teatro e dança. Mas como é que surgiu esse gosto pelo teatro e pela dança? Eu sempre tive um espírito artístico e se calhar diferente. E na aldeia houve um professor que passou, um professor primário, que passou por lá, o professor Aparício, e fez teatros na aldeia. E eu sempre tive jeito, não sei porquê, as A pessoas importância achavam... que um professor pode ter na nossa vida, Exatamente. pode-nos apontar um caminho, não é? E eu sempre adorei. O meu tio esteve em Moçambique e quando veio de Moçambique, Irmão do pai? da minha mãe, Da mãe. ensinou-me a dançar as músicas moçambicas. Portanto, as africanas. As africanas. E eu sempre tive jeito. A minha mãe sempre dançou lindamente. O meu avô e a minha avó dançavam lindamente. Eu adoro dançar um tango com o meu tio. E eu sempre adorei. E quando andei no colégio privado, num colégio de freiras, tive o privilégio de poder andar num colégio privado, é verdade. E o seu irmão também? E o meu irmão também. E andei na dança. E eu adorava. O Mas palco alguma para vez mim. verbalizou junto do pai Verbalizei. que queria viver da dança ou do teatro ou das duas coisas ao mesmo Sim. tempo? E o que é que o pai disse? Impensável. Eu tive os Década de 80. muito complicado. Eu tive os papéis na altura da escola do Rui Horta, que foi dos primeiros Sim, claro, coreógrafos. grande coreógrafo, grande que depois fez coreógrafo, um percurso notável no Exatamente, Alentejo, em Montemoro Novo. para me inscrever na escola, em cima da mesa da sala durante muito tempo. E não consegui. Era impensável vir fazer o 12º ano para Lisboa e vir... Teria de enfrentar aqui uma luta tremenda com o seu pai, não é? Completamente, muito grande. E tive que abdicar. Ficou triste? Ficou frustrada? Não. Frustrada é capaz de ser uma palavra muito forte. Sim, pronto, um pouco, porque realmente o meu sonho era o palco, sempre foi. Tirou gestão de empresas, Tirei gestão de empresas, com o intuito de entrar na fábrica. com o intuito de entrar na fábrica. E há pouco estávamos a falar da senhora sua mãe, que portanto começa por ser cuidadora, mãe, esposa, dona de casa e trabalha muito e não tem estatuto. É uma Exato. injustiça para quem está em casa, a cuidar de uma família e da casa, mas ela acaba por entrar também na fábrica. Sim, quando, na década de 80, quando o meu pai construiu a fábrica, nova, portanto... Era a Valmor? Era a Valmor. Cortumes. Sim, Cortumes. SA, que foi das primeiras SAs a haver no Conselho. E o meu pai diz, mulher, ele tratava assim, o melhor se calhar é isto para o pé de mim, porque ajudas-me nas voltas dos bancos. Portanto, na parte mais administrativa. Exatamente, na parte administrativa e vais às finanças, e porque antes eu tinha que ir muitas vezes aos bancos e às finanças. Então não e havia tudo. internet, não havia é? nada, Portanto, hoje não é? é que se faz tudo através da internet. E pronto, e a minha mãe começou e foi uma grande mulher ao lado dele. E gostava daquilo que ela fazia? Ela gostava, sentia-se muito útil. Depois, por aquilo que percebi na reportagem, portanto, vocês tiveram uma infância e adolescência de privilégio, nos melhores colégios, no colégio privado, fizeram cursos superiores, a família, ao fim e ao cabo, esta empresa acaba por ser uma empresa de família, com o seu irmão também a entrar, com vários funcionários, dezenas, ao que julgo saber, e há aqui uma altura em que, pelos vistos, as coisas começam a correr mal. E há a falência, a insolvência, Sim, a fábrica. portanto, eu entrei para a fábrica, tinha 24 anos, no fim de terminar o curso. Tive ali um período de um ano e meio, em que as coisas correram, nem sei se chegou a um ano e meio, correram relativamente bem, em que tudo se resolvia, até que se dá uma grande crise na Rússia.
Porque o Portugal exportava muito calçado para a Rússia. E isso fez com que muitas fábricas de calçado fossem à insolvência e, por consequência, as fábricas de cortumes. Nós somos sempre retaguarda, sofremos. Porque não deixamos de ser os principais financiadores da indústria de calçado em Portugal. Com as peles. Exatamente. E então andamos ali 2, 3 anos a sofrer, a pagar juros aos bancos, uma vida de loucos. Até que um grande amigo do meu pai, João Manuel, que conhecia-o desde pequeno, foi ter connosco e com um advogado e disse: José Frazão, vocês não podem continuar. Vocês têm que tomar um rumo à vossa vida. Não podem continuar nisto. Isto é uma vida de escravo. E andam a trabalhar para os bancos, a viver para os bancos. E foi aí que decidimos colocar um processo de recuperação, que depois não foi aprovado. Já sabíamos que não iria ser aprovado por parte da banca. E foi à insolvência. Sim, mas houve uma solução encontrada para realmente não perderem património, não perderem o negócio, não é? Portanto, a família acaba por, penso que através de uma outra empresa, não é? Sim. Acaba por adquirir a massa falida, as instalações da Valmor e os funcionários. E os funcionários, sempre os funcionários. E durante quanto tempo é que o negócio corre bem? Depois temos ali cerca de 7, 8 anos, 9 anos. Em que as coisas correm bem. Em que as coisas correm bem. Até que chegamos à crise de 2009, 2010, 2011. Onde novamente está envolvida a Rússia. E nessa altura, pronto, ainda estava, da primeira crise, havia impostos, neste caso IVA, em atraso. E os julgamentos ainda estavam a decorrer em 2009, relativamente à primeira crise. E o meu pai começou a sofrer bastante, porque não sei se ele iria aguentar. Todos nós começamos a sofrer. Eu própria criei uma carapaça à minha volta. Eu dizia: eu sou tipo tartaruga. Queria uma carapaça dura para aguentar tudo aquilo, porque novamente os clientes a deixarem de pagar as letras, a deixarem de devolver cheques. Novamente uma grande crise. Aliás, Portugal estava em crise. Isso é a crise de 2008, 2009. Nós perdemos 10 milhões de euros. Exatamente. Em 2 anos. Em 2 anos. Eu lembro perfeitamente que houve restaurantes que fecharam porque houve muitos negócios afetados, muito particularmente os do calçado, os restaurantes, tudo isso. Portanto. Pois é uma envolvente, não é? Tudo sofre. À volta da indústria há um outro negócio que são todas as empresas, desde restaurantes, seguradoras, tudo vive à volta da indústria. Que impacto é que isto foi tendo no seu pai? Portanto, há aqui uma mudança de comportamento no seu pai? Sim, o meu pai começou... Ele já estava na casa dos 70, Já estava na casa dos 70 e para ele era muito difícil atender os fornecedores, receber, ver que não conseguia cumprir. Era uma questão de honradez. Este homem era um homem honrado, honesto e trabalhador, completamente. Não é? Ainda hoje. Que nunca havia ficado a dever nada a quem quer que fosse. Não. Ainda hoje, meu pai, quando se fala no nome de José Frazão, de José da Batista, há pessoas que lhe vêm as lágrimas aos olhos. Porque realmente o meu pai era uma pessoa excepcional. Portanto, ele não aguentou. Não aguentou. O embate de um negócio que iria certamente também por água abaixo, Sim, e sobretudo com dívidas e ao fim e ao cabo a fama de devedor, é isso? Exatamente. Ele mudou de comportamento? O meu pai já lhe tinha sido detectado há alguns anos que poderia vir a sofrer de Alzheimer. Ainda não se falava em Alzheimer em Portugal, nem, era muito pouco falado. E muito cedo ele começou a ser tratado. O medicamento vinha dos Estados Unidos. Portanto, travava a progressão. Exatamente, e travou durante muitos anos a progressão. Portanto, ele estava capaz para gerir um negócio. Perfeitamente capaz. Ninguém notaria que ele estivesse nada, com um princípio de demência, é isso? Nada. Eu próprio cheguei com ele várias vezes aos médicos e ele dizia sempre que estava bem. Até porque era muito difícil para o meu pai aceitar perante uma filha que não estaria bem, perante uma psicóloga, quando
ainda era muito difícil falar nas doenças da mente. Ainda hoje é. Eu Ainda hoje- própria sofro isso. Ainda hoje é tabu? Portanto, há cerca de... A ideia de ir a um psicólogo ou de ir a um psiquiatra era uma coisa absurda, não é? Absurda. Só para malucos, como só se para dizia na malucos, altura. exatamente. E para um pai conservador, um homem conservador, Claro. ainda muito mais, não é? Portanto, ele estava sempre ótimo. E ele não era homem de se queixar. Não, nunca. Nunca se queixava. Muito raramente se queixava. Mas a situação foi-se agravando de tal maneira que a 15 de novembro de 2011, portanto estamos a sair timidamente da crise, o país está a sair da crise, dá-se o pior. Dá-se o Em pior. algum momento vocês imaginaram, vocês família, portanto a Sandra, o irmão, a sua mãe, a vossa mãe, que ele poderia pôr termo à vida? Eu cheguei a falar com o meu irmão e um mês antes nós encontramos uma corda num sítio que chamamos a Fábrica Velha. Pronto. E fomos lá tirar. Eu tentei falar com o neurologista na altura e ele disse-me que não podíamos fazer nada, portanto tinha que ser vigiado, mas nunca quisemos acreditar. Nunca quisemos acreditar Ele que nunca poderia... falou disso, dessa hipótese de pôr termo à vida? Nunca falou. Nunca falou. Nem a vossa mãe desconfiou Nada, nunca? absolutamente nada. Tanto que nesse dia ele levantou-se, ele levantava sempre muito cedo, ele levantou-se, aconchegou a minha mãe, deu-lhe um beijo e disse: "Deixa-te estar, Maria." E assim ficou. Foram estas as últimas palavras para o meu pai, do meu pai para a minha mãe. E atirou-se a um poço? Sim. Sabemos que ele passou por vários sítios, talvez numa de se despedir, que houve pessoas que viram ele passar. E a minha mãe começou a estranhar ele não vir tomar o pequeno almoço e quando viu o carro, no sítio onde ele colocava sempre, e foi e começou a chamar: "Ó menino, ó menino, ó menino, ó menino." Era assim que ela o tratava? Era: "Ó menino, onde é que tu estás? Ó menino, ó menino." E pronto. E foi dar com ele. E é aqui que a vossa vida desanda? É aqui que a sua vida fica virada do avesso? A minha, em parte, sim, porque o pilar desapareceu. Um dos grandes pilares desapareceu. Nesta altura, a Sandra tinha uma filha de um primeiro casamento, Sim, a Catarina, a Catarina, tinha o José com 2 anos e meio, e estava grávida. tinha descoberto há 15 dias que estava grávida. Portanto, o José e a Margarida, frutos de um segundo relacionamento. Sim, é verdade. Ele nunca chegou a saber. E nesse dia, quem sabia era eu, o meu marido, companheiro, como lhe queiram chamar, a minha Para filha mim é mais marido a partir do momento em que vivem juntos. Exatamente, eu também digo sempre marido. Eu também digo sempre marido. Não. É o meu marido. Conhecido no avião para a Madeira. Essa história fica para daqui a bocadinho, porque é muito interessante. Sim. Portanto, Aliás, acho que a Catarina é que é culpada, não é? Porque é meteu verdade. conversa. A Catarina é que é culpada, é mesmo. Já me perdi no que ia dizer. Nós estávamos a falar do impacto que teve a morte do seu pai. Sim, saiu, foi um grande, pronto, um pilar da minha vida. E aí eu percebi o que é que ele significava para mim. Eu nesse dia ninguém sabia que eu estava grávida e toda a gente ficou a saber porque eu enchei de uma tal forma que ele só dizia à minha mãe, assim umas semanas antes: "A tua filha está tão gorda, a tua filha está muito gorda, está a ficar muito gorda." Pronto. Mas nunca pensou que eu estaria grávida e não soube. Ó Sandra, eu sei que a Sandra ainda há pouco estava-me a dizer que ainda hoje há preconceito em relação à saúde mental. Sim. E a própria Sandra sente isso na pele porque passou por uma depressão. Quando é que começa a perceber que não tem controlo em si e que está a entrar também num poço, não é? Que é o poço da tristeza sem fundo. Sim. Possivelmente nessa altura eu já estaria. Só que lá está, eu queria uma grande carapaça à minha volta e com a partida do meu pai essa carapaça começou a partir-se. E eu sentir que se estava a partir cada vez mais, eu exaltava-me, se calhar sofreram pessoas que não mereciam sofrer.
Sandra, esta morte trágica do seu pai surge na sequência de um período de crise do país que afeta muitas fábricas, nomeadamente a vossa. A vossa conseguiu recuperar depois? A nossa conseguiu recuperar, sim, conseguimos recuperar. Contudo, a Sandra afasta-se da fábrica. Eu afastei-me da fábrica há cerca de 2 anos. Então não foi há muito tempo. 2 anos e meio. Portanto, ainda está Mas envolvida na fábrica durante sim, muito tempo. Sim, mas nos últimos 10 anos houve muitos períodos que eu estive fora da fábrica. Por desentendimento? Alguns desentendimentos começaram a surgir. Porque enquanto o meu pai foi vivo, se fosse preciso ele dar um berro, Era ele que mandava. era ele que dizia. Ele dava o berro aos Ele filhos. era o patriarca. Exatamente. Embora fôssemos, tanto eu como o meu irmão, que já comandávamos as coisas, mas havia ali aquele pilar que ninguém, ao fim e ao cabo, ninguém era capaz totalmente de o enfrentar e de o derrubar. A partir do momento que o meu pai faleceu, eu tenho umas opiniões, o meu irmão tem outras, normal. Portanto, há dois entendimentos distintos. A gestão da empresa, a Em forma termos de de gestão, pensar sim. e de gerir a empresa, completamente distinta. Isto quer dizer que há um choque inevitável? Exatamente. Um choque inevitável. E acha também que a depressão está associada a tudo isto? Ao fim e ao Também. cabo, há a perda de um pilar e depois também há uma insatisfação Uma insatisfação pessoal, profissional. Eu tinha outros objetivos que nunca consegui concretizar, também nunca me foram deixados concretizar. Ao fim e ao cabo, sim, as pessoas diziam que era um pilar dentro da empresa. Sim, era um pilar dentro da empresa. Mas geria a empresa com as ferramentas que me davam. Porque o meu irmão é que estava na parte dos negócios. Portanto, eu tinha que gerir as ferramentas que me eram dadas. E foi muito complicado de gerir a falta de dinheiro, Manuel Luís. Muito complicado. Eu digo que inventei dinheiro. Durante meses eu inventei dinheiro. É fazer omeletas sem ovos. Exatamente. A relação, isto às vezes é muito complicado quando a família está metida nos mesmos negócios. A relação entre irmãos ficou beliscada? Ficou. Ficou? Começou a ficar beliscada. Mas continua a estar beliscada ou não? Continua um pouco beliscada. Mas pode ser que as coisas se componham, não é? Isso. Eu gostava imenso. Claro. Porque é o único irmão que eu tenho. É dar tempo. É dar tempo. Tudo isto é muito recente. Entra numa depressão profunda. Completamente profundo. Mas entra numa depressão profunda a ponto de, por exemplo, não ser uma mãe presente Sim. na educação dos seus filhos. Em alguns momentos, sim. Alguns momentos eu não estive presente. Alguns momentos eles sofreram, se calhar, um pouco as descargas que eu tinha que trazia da fábrica, porque todos os dias era... Eu não fazia nada que me realizasse na fábrica. Eu todos os dias me tinha que preocupar como é que ia arranjar 100, 200 mil euros para pagar as responsabilidades daquele dia. Era de doidos, completamente. Eu chegava à casa estourada, completamente estourada, e não tinha paciência para nada, nem para o meu marido, nem para os meus filhos, e, portanto, acredito que todos eles sofreram. Eu andei de psicólogo em psicólogo, de psiquiatra em psiquiatra, de psicanalista. Altamente medicada, certamente. Altamente medicada, até que pedi para ser internada. E foi? E fui. Fui internada num hospital particular aqui em Lisboa, o Hospital Monsanto, a antiga Clínica de Belas, onde estive no total cerca de 2 meses, onde vi coisas e estive com pessoas bipolares, toxicodependentes, dementes. Conheceu outras realidades. Outras realidades. Mas a minha doença nunca foi aceite. Inclusive, correram boatos que eu fingia. Não se finge uma depressão. Que eu fingia. E eu costumo dizer... Na família também? Na família também. E isso dói particularmente? Muito. Porque passar uma depressão é passar para o abismo completamente. Eu sei o quê. É pensar que não vale a pena viver? Pensou? Pensei várias vezes. Fiz 2 lavagens ao estômago. Porque tomou medicação em excesso. Tomei medicação em excesso. Fugia com o carro. Ia
sem destino. E como é que se salvou? Eu tinha a sensação que não conseguia, durante esse período, que não conseguia fazer a minha vida sem a fábrica e sem o meu irmão. E quando as coisas entre mim e o meu irmão atingiram um determinado nível de descontentamento entre os dois, ele próprio tomou uma decisão e fez uma proposta de ou tu ou eu. Ele não me fez diretamente, mandou o advogado fazer-me. Eu, na altura, ainda estava bastante débil e eu aceitei, porque eu achava que não era capaz de andar com nada para a frente. Não se arrepende? Não. Porque começou uma nova vida. Comecei uma nova vida. E aprendi que eu realmente consigo, se eu quiser fazer aquilo que eu quero. Criou um novo negócio. Criei um novo negócio. Como é que surgiu? Renasceu. Portanto, aqui se prova que uma mulher adulta pode nascer de novo, tal como Sim. um homem adulto Sim. pode nascer de novo. Como é que surgiu esta ideia do Baby Chic Atelier? Ou seja, roupa para bebê. Bem, eu sempre adorei bebés. Sempre gostei Teve três? Tive três. Sempre gostei de os vestir de uma forma, se calhar, um pouco diferente. Pronto. Ao meu jeito. No meu período crítico, eu estive muito tempo em casa. O meu marido comprou-me uma máquina de costura. Eu não sei costurar, continuo a não saber costurar. Uma das amas que tomava conta dos meus filhos engravidou. E eu resolvi, vou fazer o enxoval para o menino da Vera. E idealizei o enxoval para o menino da Vera. Depois houve uma... Então se idealizou, desenhou, é isso? Desenhei... Okay. Mentalmente? Mentalmente, Sim. porque também não faço um risco a direito. Depois houve uma filha de umas pessoas amigas que também engravidou e disse, vou fazer o enxoval para a Joana. E fiz. E dizia assim para a minha costureira, qualquer dia ponho um negócio de coisas de bebê. E meu dito, meu feito. Quando o meu irmão me fez a proposta, eu disse, olha, é mesmo agora que eu vou criar. E um dia ao jantar, estávamos a conversar, todos na brincadeira, e eu disse, olha, não sei a que nome é que é de escolher. E meu filho volta-se, meu José disse, oh mãe, coloca Baby Chic. Chic com CK. CK. E pronto, e ficou o Baby Chic. Está a correr bem? Neste momento nem bem nem mal, porque é muito difícil implantar uma marca em Portugal. Mas esta marca tem coisas muito curiosas. Aliás, nós temos imagens que estamos a ver, imagens de produtos seus, porque eu julgo saber que tudo isto é feito manualmente. Por artesãs. Por artesãs, sim. Lá da zona? Sim, da zona, sim. Nas suas próprias casas? Nas suas próprias casas, sim. Tudo, trabalhos manuais, bordados manuais. Fui buscar as raízes portuguesas, sim. Os bordados, tento tudo fibras naturais. E, portanto, eu sempre gostei de rendas e rendinhas para meninos e meninas. E tem sido um renascimento para si? Está-lhe a dar gozo? Sim, dá-me um prazer enorme idealizar, fazer os vestidos. Dá-me um prazer enorme. Portanto, Baby Chic, portanto, CHICK Atelier. Vão ao Instagram, têm lá todos os produtos que, entretanto, foram lançados por esta marca. Sim, o site está para vir para o ar, um novo site, porque o primeiro não correu bem, não está como eu quero. Pois ele está temporariamente em construção. Em construção. Eu fui ver. E, portanto, eu pensei, eu vou para um nicho de mercado, eu quero um nicho de mercado médio-alto, não quero... Estamos a ver coisas lindíssimas, sim, senhor. Sim, tudo isto é feito à mão. Pronto. E por senhoras. E por senhoras. Com mãos sábias. Exatamente. Há pouco estávamos a falar da depressão, porque realmente isto também resulta deste período negro da sua vida e, tal como me havia dito, a depressão afeta sempre não só a paciente como a família. Como é que o seu marido lidou com tudo isto? Meu marido é uma pessoa extremamente calma. Embora seja do signo Leão, é calmo, muito ponderado, não fala muito. Mas foi um forte apoio aqui. Sempre muito, do seu lado. Sempre do meu lado. Abençoada viagem à Madeira. É verdade. Como é que o conheceu, afinal? É a história que nos falta. Eu conheci meu marido no avião.
depois? a caminho da Ilha da Madeira. Eu ia passar férias com a minha filha mais velha. Portanto, com a Catarina? Com a Catarina. Que idade é que ela teria na altura? 5. 5 anos. Ah, era muito novinha. Muito pequenina, sim. E já estávamos dentro do avião, e nos nossos lugares, e ela volta-se para mim e diz-me assim: oh mãe, quem é que se sentará ao pé de nós? Será um senhor ou uma senhora? E vem e diz: é um senhor, por acaso sou eu. E foi assim que conheci o Cristiano. Chama-se Cristiano? Cristiano. Não é Ronaldo. É pena, em alguns aspectos. Eu costumo dizer, é da mesma ilha, tem o mesmo nome, só não tem a mesma conta bancária. Nem a senhora se chama Georgina. Nem eu me chamo Georgina. E foi assim que conheci. Eles vieram todo caminho a conversar. Que engraçado. Nem fui eu que vim a conversar, foi ela com ele. Vieram sempre a conversar os dois. Então é a Catarina quem o adota. É, exatamente. Quem o escolhe. Quem o escolheu. E ele realmente foi um grande pai para ela. Então e depois como é que se manteve depois o relacionamento? Ficaram com o contacto um do outro? Ficámos com o contacto, encontramos-nos na ilha. Bem, os pais dele, quando eu fui com ele até à saída, os pais ficaram em choque. Sim. Eu acho que sim. Quando viram chegar o filhinho, com uma mulher e com uma filha. Tu queres ver que nós desconhecemos a vida do nosso filho? Já temos uma neta. Exatamente. Pronto. Essa história é muito curiosa. É muito curiosa. E mas como é que, depois, claro que o relacionamento evoluiu para uma situação amorosa e é o seu marido há muito tempo. Como é que os seus pais, que não acharam muita graça ao seu primeiro casamento, ao que julgo saber, como é que reagiram ao Cristiano? O meu pai só o conheceu um ano depois. Porquê? Filha, só quando tu tiveres a certeza é que eu o quero conhecer. O seu pai era de fibra. E foi um ano depois. Nos anos dele, a 22 de dezembro, nós fizemos um jantar para os funcionários e para alguns clientes e fornecedores, e o Cristiano chega ao pé dele e apresentou-se: olha, eu sou o Cristiano, o namorado da sua filha. E foi assim que se conheceram. A partir daí, tudo começou normalmente a rolar bem e pronto. E o meu pai gostava imenso do Cristiano e a minha mãe gosta muito do Cristiano, porque o Cristiano é um companheiro. É um companheiro. É o seu companheiro de vida. E pai dos seus dois filhos, dos seus 3 filhos. Dos meus 3 filhos. Falámos da maneira como deu a volta à sua vida e sobretudo como ultrapassou uma depressão. Falámos aqui do seu novo negócio, celebrámos a honradez e honestidade do seu pai, mas há pessoas que não esquecem o seu pai. O seu pai realmente deu nome à rua. Está na memória de muitas pessoas que com ele privaram. Consegui fazer isso com um ex-presidente de junta. Aliás, é um dos que quis deixar aqui o seu testemunho sobre José Frazão Henriques, o senhor seu pai. Ora veja, Sandra. Recordo o Sr. José Frazão Henriques com ternura e com saudade. Não só a nível pessoal, mas também como Presidente da Junta de Freguesia de Monsanto. O Sr. José Frazão Henriques foi uma pessoa que ajudou muito a nossa freguesia, era amigo das associações, era amigo das comissões de festas, era uma pessoa bondosa, uma pessoa também com uma cultura social muito forte, estimava muito os seus colaboradores, estimava muito as pessoas que também da terra, que gostavam dele, e a atribuição que nós fizemos há uns anos de uma rua com o nome dele era o mínimo que podíamos fazer em homenagem a uma pessoa que também tanto nos deu a nós e à nossa freguesia e que ainda continua nas nossas memórias junto de nós. Que descanse em paz. Muito obrigado. Em princípio ele começou a sua atividade com o meu pai e depois, como era uma pessoa muito determinada, construiu o património que construiu e foi a partir daí, passado alguns anos, aquilo sempre trabalhou muito bem, a empresa, mas com o correr dos anos e as dificuldades começaram a aparecer e ele, como era uma pessoa muito exigente consigo próprio até, pronto, aconteceu a situação que muito nos entristeceu
e que nos deixa sempre muita saudade da pessoa que ele era. Era aqui neste sítio que eu me juntava com o José a falar. Era um bom patrão, um bom marido, um bom amigo dos filhos, dos netos, toda a família, da população toda de Monsanto. Estava sempre presente em tudo, quando lhe pediam, e tenho muita saudade dele. E agora, olha, tenho que andar para a mulher que ficou cá para ajudar naquilo que eu posso. Como vê, está presente, está vivo na memória de Está. muitos. E o nome dele é o que eu quero preservar, Henriques. José Frazão Henriques. Como é que estará a sua mãe a esta hora, depois desta conversa? Lavada em lágrimas, mas acho que está orgulhosa. Foi o amor da vida dela. Foi o amor da vida dela e ela foi o amor da vida dele. Gostei muito de conhecer, Sandra. Muitas felicidades para Baby Chic com CK. Obrigada, Manuel Luís. Eu também gostei imenso de conhecer. Muito obrigado. E partilhar aqui as... Muito obrigado. Foi bom conhecer o seu pai através destas memórias.